algumas provocações, principalmente partindo do princípio ou daquela constatação científica do pensador Karl Marx, que diz: a primeira condição de toda a história humana é a existência de seres humanos vivos. Ou seja, é no nosso mundo vivo, real, concreto, que nós produzimos a nossa existência, e é aí que se dão as relações. A existência não é um isolamento, não é uma dádiva divina, nem um determinismo biológico ou psicológico, seja lá o que for. A existência se dá exatamente na organização, na produção das nossas relações. Ou seja, como nós nos relacionamos, nós produzimos as relações, nós existimos, e a partir daí nós pensamos. Exatamente o contrário de Hegel, que o professor Carrelli diz, que são as ideias que determinam a nossa existência. Nós partimos do pressuposto exatamente inverso. É a nossa existência que determina o nosso modo de pensar, de agir. Marx também diz: os homens fazem a sua história. São os homens que fazem a sua história, somos nós. Mas nós não fazemos como nós queremos, imaginamos ou pensamos. Mas nós a fazemos conforme a situação na qual nós estamos inseridos na situação histórica. Portanto, a história está nas nossas mãos. Vejam, e Marx vai dizer, para responder em poucas palavras a provocação do professor Carrelli: os filósofos até hoje interpretaram o mundo. Ele não está negando a importância da interpretação, mas o fundamental é que haja uma intervenção e, quiçá, a transformação do mundo. Toda interpretação pode levar à intervenção. Não é possível nas relações humanas ficarmos apenas interpretando, olhando, imaginando o que está acontecendo no mundo. Mesmo se nós fizéssemos isso, nós estaríamos nos posicionando. Portanto, não há neutralidade. Nas relações humanas não existe neutralidade. Não existe. Podemos ficar até em cima do muro, mas ao ficarmos ali, nós estamos nos posicionando em manter alguma coisa ou em não manter. Portanto, a vida humana, a história humana é feita de relações econômicas, produtivas, porque é por aí que nós vivemos. O ser humano é um ser produtivo, o mundo do trabalho, como diz o professor Stein, Newton. O ser humano é uma relação simbólica. Nós produzimos símbolos, representações, O professor Carrelli também fez reflexões também em relação ao mundo simbólico, o mundo das representações. O ser humano é um ser político, é um ser de relações sociais. Ou seja, tudo ao nosso redor são relações políticas, são relações de pertencimento, são relações de poder, são relações de interesses. São relações de interesses. Tudo o que nós fazemos há algum interesse, não há neutralidade. Agora, o que eu gostaria de trazer aqui em poucas palavras é exatamente que nesse mundo de relações produtivas, econômicas, políticas de poder, simbólicas, que é o chamado mundo das representações, é nesse mundo que nós podemos mostrar realmente o que nós queremos, e também são nessas relações que nós dissimulamos também o que nós queremos, mas necessariamente nós não explicitamos. É aquilo que nós chamamos de ideologia. O que é a ideologia? Isso eu gostaria de trazer. A ideologia, que é, na visão assim digamos, ampla, um conjunto de ideias e representações para defender algumas teses. Por exemplo, ideologia do partido tal, a ideologia socialista, a ideologia da escola, a ideologia do governo tal. Isso é um sentido muito amplo, que não é o sentido que eu gostaria de debater aqui e apresentar. Gostaria de apresentar aquela ideia
Karl Marx trabalha no seu texto de Teologia Alemã, e que muitos outros pensadores, historiadores, filósofos, sociólogos se debruçam para discutir a ideologia no sentido mais restrito, ou seja, um conjunto de ideias, de sistema, na intenção de explicitar algumas ações, mas de ocultar outras. Então, a ideologia, nesse sentido, ela está presente nas relações de poder. Então, só analisarmos aí os discursos políticos. Escondem muito mais do que falam. Escondem muito mais, dissimulam, muito mais do que aquilo que explicitam. Há interesses que estão muito presentes ali, mas que nós às vezes não os percebemos. Nas relações produtivas a mesma coisa. O salário, o aumento de salário que nós recebemos, não fica contente, né? Puramente ideologia. Aumenta um pouquinho, nós ficamos contentes. Nossa, melhor podemos comprar alguma coisinha a mais, mas está dissimulando alguma coisa. Ou seja, existe ali a mais-valia, existe a exploração, existe a cooptação, existe o desmerecimento humano, existem interesses, mais interesses, que nós não percebemos quando nós recebemos, às vezes, alguns aumentozinhos, de 5%, sei lá. E a ideologia também nas representações simbólicas, no mundo das religiões, no mundo da moral, no mundo da filosofia. Aí sim o Marx estava certo quando ele disse que os filósofos interpretaram o mundo. Nós temos que saber qual filósofo, porque para Marx a filosofia, o filósofo não nasce como os cogumelos. Os filósofos são filhos do seu tempo. Eles analisam, refletem, usando a razão, questões concretas do seu tempo. E muitas vezes essas questões são refletidas, não na autonomia do filósofo. Aí a crítica aos intelectuais. O intelectual, para ser intelectual na minha concepção, ele tem que ser coerente. E aí nós vamos ter intelectuais que foram coerentes vendendo a sua alma. Mas o intelectual, no sentido que eu entendo, no sentido estrito da palavra, específico da palavra, é aquele que defende interesses que não sejam os seus e nem das corporações onde ele está engajado. O intelectual é um livre pensador que reflete sem dever nada a ninguém e sem precisar que alguém o pague para isso, mesmo sem precisar comer, beber e dormir, como diz os antigos, primo mangiare e dopo filosofare. Primeiro comer, depois pensar, é verdade. E como diz o Unamuno, o filósofo diz: o filósofo não é aquele que pensa só com a cabeça. O filósofo é aquele que pensa com a perna quebrada, com os rins, com o baço, com o coração, com as tripas e com tudo mais, Quem filosofa é o homem. Então eu gostaria de trazer uma pequena discussão que nessas relações de poder, relações econômicas, nessas relações simbólicas, nós temos chamado fenômeno ideológico. Ideologia, como diz o poeta, eu quero mais uma, eu não sei qual é. Mas o que é essa ideologia? Eu gostaria de trazer essa reflexão em poucos minutos a partir de uma autora muito conhecida por nós, chamada Marilena Chauí. Ela escreveu um livro que se chama O que é Ideologia? Um livro bem pequenininho, O que é Ideologia? E ali ela traz algumas considerações, algumas reflexões, apresentando 5 características do que é uma ideologia. Eu gostaria só de apresentar essas características sem aprofundá-las, sem comentá-las tanto, só para nos provocar aí, para o debate, seja hoje ou seja durante a nossa vida de cada dia. Porque nós vamos exercitar a nossa intelectualidade, a nossa capacidade crítica, de intelectual orgânico, de pensador, de professor, de pai, mãe, de cidadão, no dia a dia da nossa vida, quando nós nos depararmos com os fenômenos, com os fatos. Tudo que é apresentado na televisão, nos livros didáticos, cheios de ideologias. Concordo plenamente com o professor Nilo. Nossos livros
estão carregados de ideologias, de interesses particulares, de manutenção de poder, de classes dominantes, com cara de universalidade, de emancipação. Então isso nós estamos nos deparando, né? Brasil, ame ou deixe, né? O Brasil que nós queremos é o Brasil da ética, pura ideologia, para não dizer ser vergonhice, né? Desculpa, eu não me exalto um pouquinho, né? Muito bem. Então veja, a ideologia que eu gostaria o conceito que eu gostaria de passar, que nós pegamos em vários, e que acho que a Marilena Chauí trabalha, exatamente é a ideologia entendida como aquela que pretende ocultar, como diz o professor Carrera, aquilo que está nas entrelinhas, e às vezes nós não conseguimos perceber, né? Ocultar a realidade. Ou seja, mostrar que a realidade não é tão conflituosa e que nós, com a nossa boa vontade, né, com nossos bons discursos, né, como pessoas do bem, podemos entender a realidade, podemos fazer com que a realidade seja um espaço compreensivo, harmônico, onde todos nós podemos viver felizes para sempre, né, até que a morte nos destrua. Então, isso que nós vemos muito nos discursos teológicos, né? Como se nós tivéssemos já o melhor dos mundos possíveis. Basta a gente acreditar que alguém vai dar um direcionamento, ou vai levar, ou vai manter esse melhor dos mundos possíveis, camuflando as contradições, as perversidades, os verdadeiros interesses que estão por trás dos discursos, sejam discursos simbólicos, políticos ou econômicos, né? Então veja, essa dissimulação dos verdadeiros interesses das classes. E aí eu não concordo, né, como ontem à noite muitos perceberam, com o professor Jacóia. Nós temos um posicionamento teórico diferente, ou seja, né, a sociedade é feita de classes. São classes que têm seus interesses determinados e que lutam para manter seus